Primeiramente, boa tarde. Eu sou a Rafaela. Eu sou a Martina. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Caroline Vaz. E hoje a gente gostaria de fazer algumas perguntas para ti sobre as que é importante falar, né? Que dia 7 de abril, agora nesse domingo, é o Dia Internacional de Combate ao Bullying. E a gente gostaria de fazer umas perguntas para ti sobre esse assunto. Primeira pergunta, que é de base do assunto, que é o que se configura como o bullying. Então, como eu disse, eu sou a Caroline Vaz, sou promotora da Infância e Juventude aqui em Porto Alegre, trabalho na área de proteção das crianças e adolescentes, né? E o bullying é um assunto bastante recorrente para nós, porque o bullying, na verdade, como vocês podem perceber, não é uma expressão da língua portuguesa, né? To bully é ameaçar, incomodar, perturbar, intimidar. Então, o bullying vem de pessoas, né? É uma característica de pessoas que são incomodativas, perturbadoras de outras pessoas, né? Na verdade, isso nasce lá na Suécia, ainda na década de 70, o reconhecimento dessa conduta, né? E acaba assim se espalhando pelo mundo, e nos Estados Unidos capitanearam então essa denominação do bullying. Então, nada mais é o bullying do que ofensas físicas e psíquicas, né, sistemáticas, ou seja, repetidas, né, que causam incômodo, sofrimento na vítima, né, dessas agressões, vamos assim dizer. Tá? Então, como vocês também já sabem, isso ocorre não só nas escolas, mas em diversos ambientes, né, inclusive no mundo online, cibernético, como se caracteriza o cyberbullying. Isso acaba nos trazendo também para a próxima pergunta, que é qual é a diferença, né? O que diferencia o cyberbullying do bullying tradicional? Perfeito. Então, na verdade, é o local onde essas agressões sistemáticas, né, elas são realizadas. Se elas são presenciais, elas configuram o bullying, né, na frente da vítima, vamos dizer assim. Agora, se elas se dão por meio das redes sociais, da rede mundial de computadores, pela internet, né, se é utilizado algum dispositivo eletrônico, isso vai configurar o cyberbullying. Então, hoje nós temos essa definição no próprio Código Penal, no artigo 146-A, né, ali vem previsto o que é o bullying, e depois, no parágrafo único, como nós chamamos, vem descrito o cyberbullying. E a diferença é essa, o próprio tipo penal já estabelece, quando é feito, então, pelas redes sociais, pela internet. Então, é o ambiente onde a agressão, a intimidação é feita que vai trazer do bullying tradicional para o cyberbullying. Outra pergunta que eu acho que cabe muito a gente falar é como a gente identifica uma vítima do bullying, porque uma coisa que a gente fala muito é, tipo, a pessoa se fecha, né? Porque ela não quer falar nada, não fala pra ninguém, não se abre. Perfeito. O que tu diria sobre isso? Normalmente as vítimas de bullying, elas são mais retraídas socialmente, são mais quietinhas, né? E quando não são assim, a pessoa muda, por vezes, em razão, né, do bullying, o seu comportamento. Começa a não querer mais andar junto com os amigos, não quer mais ir à escola, começa a ficar cada vez mais no seu cantinho, retraída, sem ter convívio social. Então, é muito importante, assim, quem, né, perceber que alguém mudou de comportamento, que a pessoa realmente está preferindo ficar mais solitário, está faltando muita aula, os seus compromissos habituais, essa pessoa talvez esteja passando por algum tipo de sofrimento psíquico, né, por já estar sendo vítima de bullying. Isso acaba nos trazendo ao ponto onde é difícil identificar por fora, sem ser tu a pessoa que está sofrendo, é difícil de identificar uma situação como essas. Por isso que a gente incentiva muito a pessoa a denunciar isso. Isso. Só que acaba sendo muito difícil falar sobre a situação, principalmente a pessoa que está sofrendo. Na verdade, o que sempre é bom, né? A pessoa tende a se abrir mais com que ela já tem algum tipo de vínculo. Então, assim, chegar, o que está acontecendo contigo? É vítima de bullying? Talvez não seja a melhor prática, né? Mas ser um pouco mais solidário no sentido, eu vejo aí que, né, tu tá diferente, tá acontecendo alguma coisa, quer te abrir comigo, quer conversar com alguém.
principalmente mostrar isso, que a gente se preocupa com a Sim. pessoa. Se ela quiser, ela vai falar. Agora, é importante encorajá-la. Sim. Mas olha, ficar sofrendo sozinho ou ficar constrangido, envergonhado por alguma coisa sozinho não vai resolver o problema. Né? É importante trazer isso para alguém que possa te ajudar de alguma forma. Então, né, chegar com uma conversa mais amigável, se aproximar da pessoa e talvez aí com confiança ela queira se abrir para vocês ou para quem quer que seja. Sim, essas situações mais difíceis, mais sensíveis, acaba trazendo muita dificuldade em relação a conversar com a pessoa e tentar auxiliar a pessoa no que ela deve fazer em relação a essa situação. E isso nos leva a uma pergunta bem importante, que como é que esse bullying se manifesta em casa? E isso tanto para a vítima do bullying quanto para o agressor, né? Que com certeza, apesar dessa pessoa, desse agressor estar fazendo essa prática errada, Sim. com certeza tem mudanças no comportamento dele na casa dele. Com certeza. Assim, pessoal, na prática, o que a pessoa que faz bullying ela faz, né? Ela ofende com palavras e com gestos outras pessoas, né? Ela trata mal com indiferença, por exemplo, né? Tem coisas que são mais típicas dos meninos, né? Agredir com palavras, falar palavrão, chamar sempre a pessoa com algum apelido que seja ofensivo. Das meninas, às vezes, aquela história de se unirem num grupinho e excluírem as outras, né? E olhar de cima a baixo, né? Ou não convidarem para as coisas que normalmente convidavam, para as atividades. Então, tudo isso é bullying, que vai se manifestar normalmente fora de casa, né? Dificilmente as pessoas fazem isso a partir da sua casa, na sua residência, e tampouco vão falar, porque, né, eles sabem que está errado. Então, dentro de casa, a vítima é mais fácil de perceber quando ela apresenta essa conduta que eu disse para vocês. Olha, a pessoa normalmente ia feliz para a escola, tinha atividades extra-classe, era falante, comunicativa e começa a mudar, né? Se retrai mais, não quer mais ir para a escola, não quer mais ir para as atividades que tem fora da escola. O agressor, né? Esse é mais difícil muitas vezes da família perceber. Essa informação, via de regra, né, deve vir ou da escola ou dos amigos mais próximos para a própria família ajudar. Né? Então, eu tenho um amigo lá na escola, o cara passa detonando os outros. Né? Tem um que ele chama de retardado todos os dias. Tem uma outra lá que ele chama que a guria é prostituta todos os dias. Ele passa fazendo vítimas na escola. Né? A escola já reparou, já disse para ele parar e ele não para. O cara é meu amigo, eu vou dizer para os pais dele, sabe? Ó, tio, o fulano tá mal lá no colégio, né? Por quê? Porque isso vai causar um sofrimento para outras pessoas e tem toda uma reparação civil para a família da vítima que é possível de se pleitear, fora a responsabilização, no caso de adolescentes, por ato infracional. Então, tem outras repercussões que podem também, né, atingir o agressor. Isso é muito importante. A vítima sofre e o agressor pode vir a sofrer repercussões graves também pela prática do bullying. Mas posso só falar uma coisa? Na verdade, eu queria perguntar uma coisa que a gente tava falando do troço do agressor em casa, como agia. Tipo, eles não tratam, por exemplo, de forma grotesca, assim, as inter-relações dele com os pais, por exemplo? É bem mais difícil, né? Ou o adolescente ele já é agressivo por natureza, mas fato é que muitas vezes a pessoa é uma em casa e outra no ambiente social. Às vezes a pessoa é super assim, saidinha em casa, fora de casa é bem tímida, bem retraída. Outras vezes é o contrário. Em casa é extremamente tímida e fora de casa é outra pessoa. Então, é possível que a família saiba, mas na grande parte das vezes a gente percebe que a família não sabe que o filho, né, está fazendo bullying com outras pessoas. Por isso que essa interação da escola, dos espaços de convivência, né, com a família é tão importante. Sim. Né, essa comunicação para que se possa saber o que está acontecendo. Exatamente. Uma pergunta que eu queria fazer, que não tá no roteiro, mas muitas vezes a gente fala que o agressor do bullying pode... O motivo dele praticar as ofensas com essas pessoas seria por ele sofrer em casa, por ele ter esses traumas, esses motivos que ele sofre em casa. Então, por isso... Perfeito. É mais uma razão, né, para que a escola trabalhe isso junto. Vocês não perguntaram ainda, talvez perguntem, mas nós temos lei que trabalha com a prevenção do bullying, tá? Uma lei de 2015, e agora em 2024 uma lei que trabalha com a repreensão, que é
o Código Penal, tá? Então, hoje a legislação preventiva, ela orienta as escolas a terem um programa de enfrentamento, que os professores ou as pessoas que trabalham na escola sejam treinadas para perceber e para saber o que fazer, como encaminhar também. Porque às vezes é isso, a pessoa foi vítima a vida inteira de bullying em casa. Não sabe nada, tu é um burro, tu é um relaxado, todo dia ouvindo a mesma coisa. Mas pelas tantas a pessoa pensa que aquilo é normal e ela vai reproduzir fora de casa. Então, talvez esse olhar, né, com os psicólogos, professores, dentro da escola, possa auxiliar essa pessoa a perceber que está fazendo errado, porque dentro de casa aquilo era normal. Exatamente. Né? Então, isso sempre tem que ser, né, num movimento sistemático, uma interação Sim. dos espaços onde essa pessoa convive. Até porque também é uma questão de extrema relação. Os pais da vítima, tipo, relacionar com a escola pra Poder ajudar. Pra poder ajudar, Exatamente. E estar a par da situação, saber como é que teu filho age no colégio. Isso. Eu acho que o colégio tem que se responsabilizar por dar uma certa visão para os pais de qualquer aluno, como é que é a relação do teu filho socialmente no Isso. colégio. Porque eu acho que é muito comum nessas situações os pais não terem nenhum tipo de noção de... Tu pode achar que teu filho tem vários amigos, é querido com todo mundo e tu descobre que não é bem essa situação. Isso Então aí. eu acho que é muito importante os pais estarem... E por isso que, se isso acontece na escola, né, dentro de uma sala de aula, eu conheço também, tenho filha adolescente, né, e eu sei que normalmente a turma tende a se proteger, os amigos tendem a se proteger, ninguém vai lá dedurar o outro na coordenação, na psicóloga, e dizer, fulano lá já fazia bullying. É difícil isso acontecer, só que por outro lado tem alguém sofrendo. Sim. E se vocês não querem se indispor, de repente é o momento de falar com um professor, alguém de confiança, sempre tem alguém na escola que vocês confiam, né, que vai ser o melhor interlocutor para resolver o problema. Falar para essa pessoa, olha, não diz que fui eu, mas tem alguém lá na minha sala de aula, falando de tal, tá sofrendo, né, tá chateado, então como é que a gente pode fazer para a escola poder também saber como conduzir isso, né? Não se trata tão somente de punição, né, mas se trata de orientar e mostrar, isso aqui tá errado, isso não pode ser feito, está levando uma pessoa a um sofrimento, né? E mais do que isso, como eu disse antes, isso pode levar a um procedimento pela prática de ato infracional. A pessoa vai ficar fichada daqui um pouco, se houver um registro, por exemplo, os pais da escola, pode fazer um registro contra aquele adolescente que está praticando o bullying. Sim. Então, tem todas essas repercussões que não podem estar sabatidas. Não é uma mera brincadeira, Exatamente. como muita gente acha, uma brincadeira de mau gosto. Não. Uma vez que outra fazer algum xingamento, a gente sabe que às vezes sai até por impulso. Agora, fazer sempre com a mesma vítima, né? Sim. Ou ainda outra pessoa, o agressor está sempre escolhendo vítimas, isso é problema. Sim. Isso é problema. E eu acho que também é muito importante, não é nada comum a pessoa falar com alguém dizendo, olha, essa pessoa tá sofrendo em sala de aula, ela tá tendo momentos muito difíceis por causa do tratamento de certa pessoa. Eu acho que uma das melhores maneiras é a pessoa falar com o agressor. Falar, olha, acho que tu poderia botar um limite. Acho que... Tem pessoas que conseguem, é o ideal. Eu sou vítima, eu chego pro meu agressor e digo, eu não tô gostando, né? Para de brincar com isso para mim não é brincadeira, tá me ofendendo. Às vezes o agressor não se dá conta, como tu bem disseste. Mas tem vítimas que não conseguem, Sim. né? E não sei se isso está aí no escopo de vocês, mas as vítimas, elas têm um perfil normalmente, Sim. né? E normalmente, quando é esse caso, eu acho que vem o amigo do agressor, que pode estar por fora dessa situação, vendo de fora, conhece o amigo, sabe que ele é brincalhão, sabe que ele gosta desse tipo de brincadeira e a vítima não tá gostando. Pode caber a essa pessoa chegar no próprio amigo e falar, olha, eu acho que Tá passando o fulaninho do limite. tá sofrendo, não tá gostando das tuas brincadeiras, quem sabe tu dá uma atenuada. Isso aí. É importante que alguém faça esse papel. Se a própria vítima não conseguir, alguém que tenha bom senso e esteja enxergando a Seja situação. professores, família, Colegas, pessoas que estão amigos, próximas da situação. tem que alertar. Eu penso que é uma coisa bem importante, uma dessas coisas que tu falou, que isso pode se tornar uma coisa não apenas para a vítima no futuro, que seriam os impactos comportamentais do sofrimento dessas agressões no ambiente escolar, mas também as consequências para o futuro do agressor também, por causa do fichamento. Por isso que essa divulgação dessa lei é extremamente importante.
Pessoal, assim, ó, na verdade, tá? São duas situações bem diferentes. As vítimas, né? Eu falava agora há pouco com a psicóloga, com a Cativa, assim. Tem muita vítima, muito mais do que vocês podem imaginar. Vítima com depressão, tentativa de suicídio e suicídio. Tem uma lei que diz que toda internação de adolescente, de criança por sofrimento psíquico deve ser informado para o MP. Então, nós temos ali, são milhares, tá, de situações. E hoje, a principal causa é o bullying. Né? Porque a gente vive numa sociedade, então, que a comunicação é rápida, que todo mundo tem liberdade de falar o que pensa, ou pelo menos pensam que tem toda essa liberdade, né? O cyberbullying é algo que dificilmente se apaga, né? Qual é a principal diferença do cyberbullying? Por que hoje eu já vou entrar na questão das consequências, né? O crime de bullying é uma pena de multa, mas pode ser outras penas mais graves em razão ali, por exemplo, se o comportamento configurou uma difamação, uma calúnia, eu imputei a pessoa um fato que é um crime. Tu é um ladrão porque tu roubou de mim meu celular, e fala isso todo dia, tu é um ladrão porque roubou meu celular. Isso, além de ser o bullying do artigo 146A, também acumulado com calúnia, que tem uma pena mais alta. Isso é a prática de um ato infracional para quem é adolescente. Quem é maior é um crime, né? Então, para o agressor, ele vai responder ali uma medida socioeducativa que vai desde uma advertência e pode ser até uma internação, né, numa fase que é um serviço, então, que nós temos aí de regime fechado ou semiaberto ou prestação de serviço à comunidade. Vai depender do grau da gravidade da conduta do agressor, né? Às vezes são lesões corporais, eu não sei, mas às vezes tem uns guris mais, né, com perdão, mas normalmente isso acontece mais entre meninos, que chutam outros, enquanto não vê a criatura caída no chão, não está satisfeito. E que faz isso sempre. Sim. Às vezes escolhe uma vítima ali, todo dia passa o pé no guri, o guri cai. Né? Ainda não satisfeito, dá soco na cabeça do guri. Então, isso pode ser até tentativa de homicídio. Tá? Então, passa só do bullying, configura junto. O bullying é um crime que a gente fala subsidiário. Porque se tiver alguma conduta mais grave junto, vai responder por essa. Sim. Tá? Então, isso é o bullying tradicional. O cyberbullying, qual é a gravidade maior? Que a pena de 2 a 4 anos para adulto e para adolescente vai ser uma pena, provavelmente, uma medida socioeducativa de semi-liberdade ou algo assim, mais grave. Por quê? Quando nós fazemos algum tipo de acusação sistemática, né? Sempre ali mandando ofensas pelas redes sociais, principalmente, maior abrangência, não se consegue retirar tão rapidamente, porque uma vez lançado nas redes, aquilo se espalha automaticamente, a difusão da informação é muito rápida. Né? A gente costuma dizer que não tem direito ao esquecimento nas redes sociais. Mesmo que tu mande a pessoa tira, mas aquilo já vazou. Né? Então, eu sei que os adolescentes hoje têm outras formas, né, de mandar fotinho, informação com um tempo determinado, mas se alguém quiser faz print, aquilo se espalha e não sai mais. Também na Deep Web, as fakes, né, que acontecem hoje, montagens que são feitas, né, pega uma guria direitinho de uniforme e de repente monta a guria pelada. Sim, né? Isso, tem vários casos, aqui em Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, no mundo todo. Né? Isso é gravíssimo, né? Então está ali detonando e não se sabe a repercussão daquilo na vida da vítima, né? Então tem nesses casos pessoas que realmente tentam tirar a própria vida, porque imagina, né? Para ela, a conduta, o seu comportamento é extremamente importante na sociedade em que vive. Então, se por um lado o adolescente vai ficar com um ato infracional até os 18 anos, aquilo aparece, né? Se for na polícia retirar os antecedentes, vai aparecer. Pode responder essas medidas socioeducativas. Claro que depois de 18 anos a coisa fica mais grave ainda, né? Porque vai receber as sanções de pena privativa de liberdade ou também de alguma pena alternativa, mas vai ficar fichado para todo sempre, né? Na vida adulta também. E a vítima, né? A vítima é muito alto o índice, como eu disse para vocês, né? De depressão, de tentativas de suicídio propriamente dito. Então, não é um assunto simples, né? É um assunto bastante complexo que tem todas essas repercussões para a vítima e para o agressor. Sim. Eu acho que um dos motivos pelo qual é tão surpreendente esse número de pessoas que sofreram com isso, que tiveram tentativas de suicídio ou mesmo suicídio, eu acho que é pela questão da gente, olhando por fora, não tem muita noção da gravidade da situação. Pode tu nem imaginar que a pessoa está sofrendo algum tipo de agressão, seja
física, seja assim mais psicológica, tu acaba não tendo noção da situação, e quando acontece alguma coisa com a pessoa, quando tu ouve uma notícia como dessas mais intensas, mais graves, sabe, tu vê na notícia suicídio, questão de suicídio, tu imagina, nossa, eu nem sabia que a pessoa estava passando por isso. É difícil de conseguir identificar, exatamente. Né? Mas por isso que, assim, só a primeira coisa, vocês têm que ter os amigos de vocês, né? Os pais, normalmente, os responsáveis, são as pessoas mais próximas que querem o bem. A escola, apesar de vocês nem sempre, nós não enxergaram sempre assim, mas a escola tem que ser uma aliada. Então, a escola tem que também ter a capacidade de auxiliar na identificação dessas pessoas, mas como manejar com isso, né? Então, os professores fazerem reuniões com vocês, atividades explicando o que é o bullying, quando alguém chegar lá na escola, na coordenação, na psicóloga, e informar, chamar o agressor, mas também a vítima, né? Para perguntar. Tem vítimas, e isso é muito comum, que não se importam. Aparentemente não se importam. Não importa que brinquem assim comigo. Mas isso não é legal. Tem brincadeiras, né, que não são brincadeiras na verdade. A pessoa quer dizer ali na hora que não se importa para não ser excluída do grupo. Mas se é algo pejorativo, quem é que vai gostar? Né? Aquilo vai ficando na cabeça da pessoa, a pessoa vai introjetando lá pelas tantas que ela é aquele erro que nem vocês falaram dentro de casa. Né? A pessoa cresce ouvindo que é toda errada. Né? E aí ela acredita que ela é aquilo. Então ela vai para a vida social levando aquele fardo, acredita que é assim, vai reproduzindo. Então isso não é bacana. Essas pessoas precisam de uma orientação, de um esclarecimento. E às vezes é difícil para nós, a gente não sabe como chegar, até porque pode não ser do círculo de amizade de vocês, mas vocês têm que chamar algum adulto, alguém na escola que possa chamar aquela pessoa para uma conversa, né? Ou um psicólogo de fora da escola, com alguém, ela vai ter em algum momento que se abrir. E às vezes, se essa situação não é identificada, muitas vezes o agressor, que é o legalzão, que tá sempre ali, cheio dos amigos, ele acaba saindo impune, acha que o que ele tá fazendo é legal e continua praticando com inúmeras pessoas ao longo da vida dele. Exato. Né? E isso vai deixar a vítima achando que ela tava errada esse tempo todo, sabe? Ela nunca vai ter a... Mas de quem é, vamos assim, entre nós, né, conversando abertamente, de quem é a culpa disso culturalmente? O que vocês acham que tem o bonzão, o intimidador na escola? Eu acho que é mais a questão a pessoa acaba saindo por cima, sabe? Pela questão da popularidade. Popularidade, porque tem outros, Sim. Aplaudindo, incentivando, dando risada. Sim. Né? Se fosse o contrário, né? Se começasse a dizer pro cara, não faz isso. Ô, fulana, olha só. Pode até a pessoa ter feito algo de ruim pra ti, tu não gostar. Agora, ficar vitimizando, é melhor fazer aquilo que vocês falaram. Vai lá e conversa com a pessoa. Olha, não tô gostando disso, não quero mais que faça isso comigo. Que as pessoas, né, se resolvam entre elas os mal-entendidos que tem por aí. Agora, incentivar alguém que é o poderoso do colégio, a poderosa, o popular, ou a popular, porque fazem práticas dessa natureza, né? Isso nunca foi bonito. Nunca foi bonito. A gente sabe que num círculo pequeno faz sucesso. Isso é em escola, isso é em universidade, isso é, né, em clube social, né? Em tudo que é lugar, em festas. Às vezes a gente vai em festas e sempre tem lá o bonzão da festa, né? Sim. Tá? Que pega todas as gurias, que pega todos os guris, ou que se pega sempre também, né? Ou que é bom de papo. Aí leva um monte de guria, daí as gurias vão se entregando pro cara, né? Aí tiram a roupa. Tudo isso é bullying, pessoal. O bullying é psíquico, é psicológico, ele, né, é físico, ele é uma série de condutas que faz o quê? Subjuga outra pessoa. Quem são as vítimas de bullying, né? São as pessoas que normalmente têm algum traço de personalidade ou um traço físico diferente. Sim. A pessoa tem alguma deficiência física, alguma deficiência mental, né? Algum traço de autismo, né? A menina não é magra de cabelo comprido como a maioria, né? Ou a menina não é tão poderosa, assim, bonitona, ou o menino, né? Puxa uma perna, ou fala diferente, tem outra língua, tem outra origem. Hoje está muito comum também esses debates ideológicos. Poxa, porque a pessoa é diferente,
né? Ela é obrigada a aceitar piadinha ou ela tem que ser vítima de bullying. São essas pessoas, não podem reparar. Né? Dentro de um grupo, normalmente quem é um pouquinho diferente ou simplesmente é quietinha. Ou é muito inteligente. Né? O cara é super dotado. Fala aí, super dotado! Até bom, vamos ver, tirar 10. Todo dia a mesma coisa. Até com um elogio pode estar acabando por afetar negativamente uma pessoa. É tudo daquela cultura de padrões e da pirâmide social que tem dentro de todo colégio. Todo colégio, todo grupo social, como tu falou. Exatamente. Existe. Eu acho que, eu acho que é principalmente na adolescência, assim, a pessoa tenta se encaixar num padrão e as pessoas que acabam ficando de fora nesse padrão que sofrem mais, que é mais difícil para a pessoa conseguir socializar. Eu acho que as pessoas que mais se encaixam nesse padrão estabelecido pela sociedade em geral, acaba tendo menos dificuldade, sabe? Eu acho que as pessoas que estão mais por fora, seja por diferença física, sabe? Acaba tendo muito mais dificuldade de se integrar, de ter mais amigos, e acaba sendo muito mais fácil dessa pessoa ser vítima ou sofrer com algum tipo de agressão. E é isso que acontece. Exatamente. Né? Podem perceber na escola de vocês que se tem alguém que vocês identificam ter sido vítima de bullying é porque a pessoa tinha algum traço, alguma característica diferente. Né? E até os novos na escola. Ou até às vezes vocês não se conhecem, mas viram uma foto da pessoa lá no TikTok e já começam a julgar aquela pessoa e a reproduzir que essa pessoa é isso ou é aquilo. Sim. Mas nunca viram, não conversaram. Não sabe como é que é a pessoa, porque tá achando que a pessoa é assim. Aí depois se encontra pessoalmente, depois de já ter ofendido, ter divulgado um monte de impropérios, inverdades sobre a pessoa. Até que o fulano era legal. É um preconceito, né? É um preconceito, preconceito. sabe? Porque a pessoa é assim, ou é assado, porque eu não gosto, porque ela ficou com um fulano que eu gostava, ou porque o cara lá pega a mina que eu pegava, ou porque o menino pega o menino que eu pegava. Sabe? E aí já começa a falar mal. E quando isso se espalha, às vezes, né, assim, reiteradamente, até voltar a recuperar aquela vítima, sua autoestima. Tem gente que não dá muita bola, né, pessoal? Tem vítimas, assim, como eu disse antes, que não se dão muita conta, né? Não dão muita bola, porque falem mal, mas falem de mim. Só que isso, ao longo do tempo, né, pode trazer prejuízos bastante graves. Todo mundo, né? Para a pessoa que é vítima, mas para o entorno e também bastante sofrimento para a família, para os amigos. Sim. Então, é um assunto que precisa ser tratado. Essa semana, como vocês disseram, é a semana do combate nacional ao bullying e à violência escolar. Né? Nem sempre o bullying é uma violência escancarada. Né? O simples fato da exclusão, né, já é uma prática de bullying, como eu falei antes para vocês. Então, assim, tomara que vocês consigam alertar, né, ser multiplicadores. Eu acho que o papel mais importante hoje, parabenizo a escola e a vocês por terem escolhido, né, falar sobre um tema que é tão sensível, mas o papel mais importante é alertar, porque eu vejo que muita gente não sabe. Eu estava só brincando. Pô, não brincar todo dia da mesma coisa com a mesma pessoa. Exatamente. Né? Muitas vezes a gente que tá dentro, pelo menos eu vejo no meu grupo social, no nosso grupo social, muitas vezes a gente que tá dentro dessa bolha, dentro desse, às vezes, muitas vezes esse padrão, a gente acaba não enxergando fora. Né? Como essas pessoas, tipo, a gente pensa, nossa, não, porque é culpa dela, né? Ela que é estranha, ela que é diferente da gente. Mas a gente pensa, por que isso é uma coisa ruim? Por que isso é considerado uma coisa ruim? Por que ela tem que sofrer por isso? Por que ela tem que sofrer por ser diferente? Exatamente. Não precisa ser melhor amigo, mas também não precisa excluir. Né? Pode conversar, pode envolver a pessoa, enfim. Né? Todos nós, é aquele princípio básico. A gente não deve fazer com o outro que não gostaria que fizesse conosco. Vocês olham a situação da pessoa na sala de aula, na hora do recreio, no intervalo, dentro de um grupo ou numa festa, e vocês reparam, conseguem enxergar que a pessoa está de fora, que a pessoa está chateada, que a pessoa está triste num canto. Nossa, né? Sejam solidários. Né? Conversa com a pessoa, tem algum problema? Quer conversar? Quer ir lá para o nosso grupo? Né? Não precisa ser besta e andar de braço grudado na pessoa, mas pelo menos, né? Inclui em algum momento, em alguma atividade. Precisa é o mínimo. É o mínimo. Que alegra de outra pessoa. Para essa pessoa vai mudar a vida dela. Exatamente. Vai mudar a vida dela. Sabe? Então, todo mundo tem algo de bom, pessoal. E todo mundo tem alguma coisa de ruim. Sim. Com certeza. E conectando isso com aquela questão do preconceito que a gente tem com a pessoa, olha a foto de uma pessoa na mídia social, a pessoa posta alguma coisa que tu pessoalmente não postaria, e tu olha e tu pensa, meu Deus, que pessoa estranha, que pessoa isso, que pessoa aquilo. E, na verdade, a quantidade de amigos que a gente tem, que são pessoas que a gente não gostava no início, ou pessoas, sabe, eu acho que
tu acaba tendo uma ideia distorcida da pessoa que acaba com que tu, sabe, perde a oportunidade de conhecer alguém novo, ou tu não sabe se a pessoa sofre com isso, sabe, e por um motivo que não justifica. Então, essas relações, assim, próximas, elas já são complexas, né? Com quem a gente convive. E as relações que hoje se criam, principalmente na adolescência, com pessoas que vocês não conhecem, que nós não conhecemos fisicamente, são mais complexas ainda. Sei que é muito comum fazer interação, conversarem com gente do Marista, do Anchieta, do Farroupilha, de outras escolas, sem nunca ter visto. Isso aí vocês também têm que atentar bastante. Às vezes, vocês pensam, eu sou amigo do fulano que estuda lá no colégio XPTO, o cara é massa, legal, não sei o quê. De repente, aquele cara não é aquilo que vocês estão pensando. Essa pessoa também pode prejudicar vocês. Falo isso desde os nudes, né? Desde conversas indevidas em relação a terceiros, até mesmo, assim, marcar encontro com pessoas que vocês não conhecem fisicamente, que vocês não conhecem a família. De repente, a pessoa é bem legal lá pela ação de ser envolvida com tráfico. Sim. Sabe? Então, para além do bullying propriamente, de sofrer ali, vocês começam a conversar, as meninas começam a conversar com o menino, que é muito legal, papo 10, gente boa, queridão, a população já tá até apaixonada pelo guri que nunca viu pessoalmente, só ali nos papinhos, né? Pelas redes sociais. Aí o guri quer alguma coisa a mais, vamos sair, ou tirar a roupa aí que eu quero te ver, não sei o quê. Aí vocês não querem. Aí o que o guri vai fazer? Aquela lá é a rodada. É rodada. Eu não peguei porque eu não quis. Aí começa a girar com vocês, né? As meninas são mais vítimas. Tudo isso eu vejo, tá? Não é coisa que eu estou inventando. São situações fáticas que chegam para nós, principalmente por vítimas que relatam, né? Que ficaram com a fama de ser rodada. E tem outros apelidos bem piores, né? Mais pejorativos. Sim. Porque simplesmente não quis fazer com o menino lá. Não quis ficar com ele, não quis tirar roupa para ele, não quis fazer declarações recíprocas. Né? Então, tudo isso, pessoal, está nesse mesmo mundo, né, do bullying, como eu falei para vocês. Começa, às vezes, sendo algo que pode ser engraçado, divertido, mas tudo aquilo que ofenda, né, de modo expresso ou de modo mais tácito, que a gente fala, a psique da outra pessoa, né, aquilo que faz a pessoa sofrer, às vezes, para um não, mas para outro faz, né, só a pessoa sabe. Isso pode vir a ser bom. E isso tem que ser em algum momento revelado para não se transformar em algo pior, né? Numa doença, num sofrimento insuportável. Eu queria, né? Eu posso perguntar uma coisa? Eu queria te perguntar uma coisa sobre o fato que, assim, a gente vê... Eu sou uma pessoa que vê muito filme, tá? Uhum. E, tipo, eu acho que os filmes não retratam nem 1% do que as pessoas passam em bullying, sabe? Eu queria que tu falasse isso, como tu lida com esses casos e o que tu acha sobre essa realidade que eles, entre aspas, mostram nos filmes. Assim, o filme é algo lucrativo, é para vender, com todas as consequências que existem para a produção cinematográfica, tem as classificações, né? Por isso que, em tese, um filme não é para menores de 16 anos, é porque não é. Porque os adolescentes, mais ainda as crianças, estou falando mais adolescente porque menor de 12 anos é criança e não responde por essa prática. Mas criança também pratica bullying, também tem que ser orientada a não fazê-lo. Escolinha desde o jardim de infância, a gente sabe o que acontece, né? Aqueles que ficam lá sempre ofendendo os outros, né? Então essa classificação ela tem que ser observada, por quê? Porque olha só, até os 18 anos a gente é menor de idade, por quê? Porque a nossa cabecinha ainda está em formação. É uma questão neurológica, psicológica, não se escolheu à toa 18 anos. Então, muita coisa a gente não consegue frear. Nós percebemos aquilo e não conseguimos não repetir aquilo. A gente sabe aquilo é errado e não consegue. Então, esses filmes não deveriam ser, quando trazem situações de agressividade, de sexo muito forte, cenas, né, para determinado público. Bom, mas tem muito filme, sim, high school, esses filmes para adolescentes, que tem a prática do bullying. E, infelizmente, isso dá cartaz. Porque, como vocês disseram, bonzão, popular, sempre se dá bem. Mas isso é filme, é vida fictícia, não é vida real. Sim, acho que deveria ter também nos filmes o outro lado. Mas quem é que quer ver sofrimento, dor,
né? Quem é que vai? Hoje eu quero ver um filme ali que a pessoa esteja em depressão e tem que se matar porque ela é vítima de bullying. Então, talvez devesse sim ter isso, né? Se perguntar a minha opinião, eu acho que sim. Deveria ter isso também, mostrar o outro lado da situação, né? Mas como é uma indústria, como qualquer outro produto que se vende por aí, as pessoas compram mais os produtos que trazem felicidade, mais identidade do consumidor, né? Então, claro, alguns filmes já tiveram uma censura, vamos dizer assim, no Brasil, esse filme não passa por causa daquele tipo de conduta que lá. Mas é muito raro. É muito raro esse tipo de controle, né, do que é o conteúdo, se aquilo é compatível com a nossa sociedade ou não, porque a sociedade é global, é que não vai autorizar, aí tu baixa no YouTube em inglês, né, baixa em alguma outra língua lá. Então, infelizmente, deveria ter mais controle, mas falta um pouco de fiscalização, se eu concordo. Agora, Pode. agora mudando um pouco o assunto, mas chegando num ponto mais objetivo, Uhum. que eu acho que foi um dos pontos que a gente veio aqui perguntar, que qual seria, pelo menos uma dúvida que eu tenho, e eu acho que todo mundo que tá aqui tem também, qual é o papel e como é que funciona essa legislação que a gente estava falando antes? Sim, muito bem. Então, vamos supor, a escola deveria ter, tá? Então, a lei de 2015, ela traz ali a necessidade de um planejamento para a escola de prevenção do bullying. Então, na prática, o que deveria acontecer? As pessoas deveriam ser alertadas, tanto os professores como os alunos, o que é o bullying, o que é o cyberbullying, né? O que é uma mera brincadeira que passa e não é mais brincadeira, tá? Então, esse é o primeiro papel da lei que trata de prevenção e orientação sobre o bullying. Né? O papel da escola. Quase todas as escolas têm isso, deve ser publicizado. Por exemplo, quais são as sanções, né? As infrações que os alunos podem praticar e as consequências disso. O aluno é sempre desaforado com a professora pode ser vítima de bullying. Chega lá e sempre chama aquela velha desgraçada, ou só velha desgraçada, só velha desgraçada. Todo dia repetindo isso, né? A escola deve ter um protocolo ali, né, de infrações disciplinares, ou seja, advertência, né, suspensão por 2 dias, suspensão por 30 dias. Cada escola vai ter, com as orientações que o Ministério da Educação, enfim, passar, mas a escola pode ter ali, sim, já, quais são as consequências dentro dessa sua política de prevenção. E alertar, quem praticar bullying aqui for detectado uma vez, vai ser advertido, vamos chamar os pais. Na segunda vez vai ser suspenso por 3 dias. Na terceira vez vai ser expulso, convidado a ser retirado da escola. Esse é o primeiro passo. Outra situação, né? Como é que vocês vão levar isso para autoridades como a polícia, o Ministério Público? Isso tem que ser feito por um registro, né, de uma ocorrência. Então, a gente fala, quando o autor da agressão for adolescente, se faz uma representação, ou na polícia civil, ou até mesmo na brigada militar, mas o órgão seria a polícia civil, ou no próprio Ministério Público. Tá? Se o autor, porque essa lei vem agora no Código Penal, né, a mudança do Código Penal também para os maiores de idade. Adultos praticam também bullying contra criança e contra outros adultos. Registro de ocorrência na polícia ou também uma denúncia junto ao Ministério Público. Estes órgãos, então, vão aplicar as sanções de acordo com a natureza e a gravidade do bullying. Foi ali a situação dos guris que fizeram, né, um bullying, não, um deepfake com as meninas do Colégio X, que mostraram ali as meninas numa situação que elas nunca estiveram e elas estão... Isso é gravíssimo, né? Então a autoridade vai enquadrar. Isso ali foi um cyberbullying no Código Penal. Então nós fazíamos, se a pessoa que praticou for um adolescente, uma representação por ato infracional contra esse adolescente. Quem é que vai denunciar isso? O pai ou a mãe da vítima, a escola, né, pessoas que normalmente sejam maiores de 18 anos. Então, vocês deveriam avisar para a escola ou, né, os pais da vítima vão até um desses órgãos, registram essa ocorrência e aí nós vamos desencadear o processo. Se é na polícia, o delegado vai fazer um inquérito policial, um boletim de ocorrência circunstanciada em relação ao adolescente, vai encaminhar para o MP. O MP sempre vai ser o autor ou da ação penal contra adulto ou desse procedimento pela prática de ato infracional contra adolescente. Aí vai ser feita toda uma instrução, vai ter audiência, os pais serão chamados, deverão acompanhar essa audiência, tudo isso em relação ao agressor, eu tô falando agora, né? E no final vai ser aplicada uma pena. Para o adulto, uma pena privativa de liberdade ou uma pena alternativa, prestação de serviço à comunidade, não poder frequentar determinados lugares.
Ainda, né, para o adolescente, como eu disse antes, ou vai ser também uma advertência, uma prestação de serviço à comunidade, ou uma internação, ou uma liberdade assistida, vão ficar com o conselho tutelar na cola, da manhã à noite, pedindo relatório para o colégio, né? Então, todas essas são atos infracionais. Na esfera civil, pessoal, civil, muitas vezes o adolescente vítima, ou até o adulto, com esse sofrimento psíquico, tem que ir para psicólogo, psiquiatra, tomar remédio, internação hospitalar, isso custa dinheiro. Sem falar nos danos que não custam dinheiro, que são chamados danos morais ou extrapatrimoniais. Então, além da esfera da punição, com pena privativa de liberdade ou uma restrição de direitos, tem essa da reparação. Então, a família da vítima, por exemplo, né, pelo dano à imagem, à honra, à saúde psíquica, pode pedir uma indenização. De quanto? Não vou saber dizer para vocês o valor, porque isso não tem uma tabela. Mas pode variar de 5 a 200 mil, 1 milhão de reais, né? Então, vai depender do quê? Das condições econômico-financeiras da família do agressor, da família da vítima, repercussão do dano, como é que aquilo atingiu a vítima. O que aquilo fez de estrago na vida da vítima. Tá? Então, às vezes a gente não se dá conta, mas ao praticar condutas dessa natureza, além de o agressor ele ser responsabilizado e poder, né, estar fichado ali, ele também repercute na família. Eu tenho sempre nas minhas apresentações um vídeo do MC Gui, e ele fez um vídeo uma vez na Disney. Ele estava num ônibus turístico, uma guriazinha estava toda vestida lá, né, caracterizada como personagem da Disney, e ele ficou fazendo chacota nesse vídeo da guriazinha que estava assim. Aí depois ele espalhou nas redes sociais. Que ridículo! Ficou, né, espalhando que ele passou uma viagem inteira fazendo aquilo, tá? Bom, se isso configura bullying, porque foi uma vez, né, não foi sempre, foi durante aquele trajeto, mas só para mostrar para vocês outras consequências, né? Fato é que o MC Gui, aquilo se espalhou. As pessoas que são mais ativistas dos direitos humanos, que se preocupam com outras pessoas, como nós aqui, o que fizeram? Começaram a podar ele. Foi a Jojo Todinho, foram vários atores para as redes sociais dizer que ele era odioso, que ele não podia fazer com uma criança, onde é que já se viu. Ele perdeu vários contratos, shows que ele ia fazer não fizeram mais. Ele era patrocinado por marca de roupa, de boné, perdeu o patrocínio. Então, ou seja, ainda as pessoas podem ter um prejuízo econômico, se tem algum tipo de ganho, né, em razão de ter feito bullying com outras pessoas. Né? Se é adulto, nas escolas hoje, o Código Penal está punindo muito gravemente, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque nós estamos falando aqui, né, para um público mais de adolescente, mas também, se adultos fizerem bullying com adolescentes ou com crianças, as sanções são muito mais graves, ainda mais dentro da escola, que é um lugar de proteção. Né? Então, a escola tem papel de proteger, e aí fica lá ou um professor, ou um educador, ou um técnico, um funcionário, não importa, no ambiente da escola, fazendo bullying com algum adolescente, com alguma criança. É gravíssimo, vai responder pelo crime e com a pena lá em cima ainda. Hoje nós temos, inclusive, assemelhado a crime hediondo algumas situações que ocorrem dentro da escola. Se a criança ou adolescente, no caso, vem a tentar suicídio, tirar a própria vida em razão de um adulto, praticar a sanção é gravíssimo. Sim. Tá? Então, assim, são repercussões, como eu disse para vocês, para nós, que a gente chama, quando é adolescente no ato infracional, quando é adulto na área penal, na esfera civil, reparação de danos para a vítima. Se quem fez a conduta ali do bullying não tem, né, rendimentos, a maioria não tem, até os 18 anos, então os pais vão ter que pagar, não só aquilo que tem custo, que são os danos patrimoniais, né, médico, remédio, tratamento e tudo mais, mas também poderá ser condenado a pagar por danos extra patrimoniais. Né? E a escola tem que cuidar muito, porque se foi dentro do ambiente escolar, sim, pode entrar ainda também, né, como ali corre, vamos dizer assim, né, pela não tomada, pela omissão, que a gente fala, não tomada de uma posição ali, porque, né, foi avisado pela turma, não fez nada. Então, é um âmbito bem grande. Então, assim, levar sempre para a vida de vocês e para quem vocês puderem, né? Tentar evitar a brincadeira de mau gosto, primeira coisa. Se não tem uma coisa boa para falar da pessoa, não fala nada. Fica quieto.
né? Se tu não tem elogio para dar para a pessoa, não precisa dizer que ela é ruim, que ela é um fracasso, que ela não vai dar certo na vida, que ela é um estranho, que ela não é errado, que ele é um torto, que ele não deve... Não precisa falar nada disso. A pessoa já sabe, ela já se sente às vezes assim. Se ela não se sente, para que fazer se sentir mal, né? Então, primeira coisa é isso. E muito pior ainda, né? A repetição disso, olhar, aplaudir e ficar quieto, né? Ficar quieto, porque essas coisas aí nunca vão mudar. É muito alto o número disso na adolescência, principalmente, de condutas dessa natureza, de condutas reiteradas, né? Então, assim, olha, até na intimidade, que eu sei, mas se ela falar só para minha amiga, fala no ouvido e que fique entre vocês, fala para uma amiga que confia, ou para um amigo que confia, porque eles começam a falar, que não é um estranho, olha, toda torta, eu não vou ficar com aquela guria sentada, conversando com aquela guria, né? E se o outro começa a falar, tu é um estranho, tarará, poxa, vocês estão incentivando uma prática que não é saudável, né? Então, assim, vocês já sabem agora, né? Já são promotores de garantias, né? De criança, de adolescente, até de adulto. Às vezes, daí para a violência doméstica na fase adulta, que é uma outra coisa que acontece muito também, mulher que apanha, mulher que é agredida, mulher que passa sendo, né, criticada, pelo menos não pode fazer nada, não pode sair de casa, todo dia assim, né? Tratada como, né, lixo. Isso acontece na vida adulta também. E muitas vezes é uma repercussão. A pessoa foi vitimizada a vida inteira. Isso vai para a vida adulta. Então, se a gente puder evitar já isso desde o começo, talvez a sociedade do futuro seja um pouquinho melhor e mais igualitária. A gente está vivendo uma sociedade inclusiva, pessoal. Inclusiva. Ninguém pediu para nascer errado, estranho, torto, deficiente, né, com alguma doença psíquica ou mental. Ninguém pediu para nascer assim. Todo mundo quer ser bonitão, inteligente, popular, né? Ou pelo menos quer ficar na sua, sem ser obrigado a se sujeitar, a ser vítima, né, de quem quer que seja. Então, acho que vocês têm esse papel aí de ser nossos promotores nos lugares onde frequentarem. Sim. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu acho que nós três percebemos e aprendemos aqui é a questão de ter tantas situações que a gente nunca imaginou que estava dentro do conceito de bullying. Sabe, tantas situações diferentes. Por que a gente imagina do bullying uma coisa muito superficial, que é aquilo de tem um agressor e uma vítima. O agressor tá ofendendo a vítima todo dia, chamando de nome. Isso, mas tem situações como, por exemplo, a questão de postar nas redes sociais fotos de uma pessoa em uma situação que ela não estava nessa situação. Ou a agressão física, a mulher sendo agredida pelo marido, ou até ao contrário, né? Tem várias situações como essas. Ou, assim, um maior de idade com a criança, não responsável pela criança e não fez nada. Todas essas situações cabem dentro desse conceito e eu acho que isso foi uma coisa que nenhum de nós imaginamos. Quantas consequências, né, que isso pode gerar, tanto para os dois lados da situação. E eu acho que o mais importante que vai sair daqui, dessa entrevista, vai ser a divulgação, eu esqueci a palavra, mas basicamente a divulgação dessa lei, dessa legislação. Isso. E principalmente dessa situação, né? Se a pessoa tá sofrendo isso, fala. Se alguém percebeu, fala. Sabe? Eu vou mandar para vocês as duas legislações, tá? Então, a Lei 3.185, que é de 2015, a Lei 14.011, que é de 2024. Né? São leis diferentes, vocês obviamente não precisam decorar, não são advogados, juízes nem delegados. Mas ali tem essas previsões, até para a escola ter também nos seus assentamentos, se vocês se quiserem, né, fazer palestra, divulgar grupo de estudos. Hoje tem alunos que pedem para fazer grupos de estudos sobre isso. Isso é extremamente importante, é um assunto delicado muito novo. Então, olha só, não vamos confundir, né? Uma ofensa uma única vez no meio de uma briga, tá? Isso pode não ser bullying, né? Me xingou, te xinguei, tá? Bola no meio, 0-0. Agora, aquele agressor, todo dia, as duas leis, tanto a de prevenção como o crime, nos trazem que é a ofensa sistemática. A honra, né? A psique física, tá? Então, é aquela que se faz todo dia, o apelido aquele que se dá, né? Reiteradamente para a pessoa. E até sexual, tá, pessoal? Passar a mão no bumbum todo dia. Passar a mão no peito da guria todo dia. A guria passa, pum, no bumbum. Pum, no peito da guria. Né? Ou no homem, né? Passa no pinto do guri, né? Todo dia. Isso também configura um bullying sexual, né? Sem falar naqueles mais graves que vocês já falaram ali, né? Dos nudes, dos fakes. Então,
realmente é uma série de comportamentos, né? Quando eles forem reiterados, eles vão caracterizar bullying, apesar de nem sempre a gente conseguir identificar na vítima o sofrimento, né? Mas é proibido igual, tá? Então, e qual é a motivação disso? Normalmente não tem motivação. Né? Porque se é uma reação, que nem o Eduardo e eu, a gente discute, briga aqui, de repente eu falo um palavrão, ele me responde, bom, tá motivado, né? Tudo bem. Agora, só por sacanagem, para ser o bonzão, divertido, é esse o problema, esse é o bullying. A gente quer te agradecer, muito obrigada. Muito obrigada. Acho que todos nós três principalmente aprendemos muito com esse nosso papo. E eu acho que as pessoas assistindo isso vai aprender muito. Exatamente. Isso é foi uma coisa muito construtiva. Me tirou muitas dúvidas e me esclareceu muitas coisas. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês três, parabenizo mais uma vez pela iniciativa, pela preocupação. Isso mostra que vocês são seres humanos especiais, né? E eu espero que isso seja levado para a vida de vocês, para vocês, mas para quem está perto também, que possam ajudar, né? Porque vocês talvez sem saber estão promovendo a felicidade de alguém ou evitando que alguém entre em depressão ou até mesmo venha, Deus nos livre, né? Ou querer tirar sua própria vida. Tá? Parabéns, obrigada e até uma próxima. Muito obrigada. Obrigada.